Emma mal havia dado 12 passos pelo corredor da igreja quando, de repente, Mac surgiu do lado direito do altar e se plantou bem à sua frente, bloqueando completamente o caminho. O movimento foi tão inesperado que todos os presentes prenderam a respiração ao mesmo tempo. A música parou de tocar, os convidados congelaram no lugar e uma onda de perplexidade tomou conta do salão. Enquanto isso, o coração de Emma batia tão forte que parecia querer saltar do peito. Durante todos os anos em que conviveu com seu pastor alemão, nunca o tinha visto agir daquela forma. Mac sempre fora calmo, atento, leal e excepcionalmente bem comportado. No entanto, ali estava ele, impedindo-a de avançar em direção ao homem que a esperava no altar. Emma apertou com força o buquê de flores, enquanto vozes sussurravam ao redor, amigos trocavam olhares nervosos, as damas de honra se entreolhavam com incerteza e sua mãe cobria os lábios com dedos trêmulos. Todos tentavam entender o que estava acontecendo. Emma fixou os olhos em Max, esperando que ele abanasse o rabo ou se afastasse, como sempre fazia. Mas, em vez disso, seu corpo permaneceu rígido, e seu olhar não se desviou de Daniel. Não era desobediência. Não era agitação. Era algo muito mais profundo, um instinto protetor, urgente, quase desesperado. Antes que pudesse reagir, Emma respirou fundo e sussurrou o nome do cachorro, tentando acalmá-lo. Max nunca havia ignorado sua voz, mas dessa vez não desviou os olhos. Seu peito subia e descia em um ritmo tenso. Quando ela tentou dar mais um passo à frente, ele se posicionou novamente à sua frente, dessa vez emitindo um rosnado grave e prolongado que ecoou pela igreja silenciosa. O som a atingiu de uma maneira que não estava preparada para sentir. Max nunca rosnava em público. Nunca rosnara no dia anterior. E, com certeza, nunca havia rosnado para alguém que conhecia tão bem quanto Daniel. Emma tentou rir, um riso forçado, e ergueu as mãos como se a situação fosse apenas um mal-entendido tolo. Disse a todos que Max provavelmente estava nervoso ou abalado com a cerimônia. Mas, no instante em que Daniel tentou se aproximar, o rosnado de Max se intensificou, e sua postura se tornou ainda mais defensiva. Emma notou um lampejo de irritação cruzar o rosto de Daniel antes que ele forçasse um sorriso. Foi rápido, mas suficiente para que seu estômago se contraísse. Uma onda de emoções reprimidas subiu pelo peito, como uma maré que ela vinha segurando há muito tempo. Max tentava alertá-la havia meses, mas ela sempre minimizara seus sinais, convencendo-se de que estava exagerando. Afinal, o amor exigia paciência, e relacionamentos passavam por momentos difíceis. No entanto, Max reagia toda vez que Daniel ultrapassava limites que ela se recusava a enxergar. Como naquela noite em que Daniel chegou em casa com o perfume de outra mulher no corpo e justificou dizendo que havia ficado preso em um elevador lotado. Max não parou de latir. Ou quando, durante uma discussão, Daniel agarrou seu braço com tanta força que deixou marcas. Max se colocou entre os dois como uma barreira intransponível. Emma tentará justificar tudo. Acreditava que o estresse e a pressão do casamento estavam afetando Daniel. Mas, no fundo, sabia que eram desculpas que inventava para si mesma, porque a verdade doía demais. Agora, parada ali, diante de 100 pessoas, com seu vestido de noiva brilhando sob as luzes quentes da igreja, não podia mais ignorar a realidade. Seu corpo tremia enquanto perguntava a Daniel, com uma voz que mal reconhecia como sua, por que seu cachorro parecia tão apavorado na presença dele. Daniel tentou desdenhar da pergunta, mas Emma não desviou o olhar. Encarou, buscando a sinceridade que sempre acreditara existir nele. Porém, o que encontrou foram medo, irritação e algo mais sombrio, escondido sob a vergonha que ele vestia como uma máscara. Max deu mais um passo à frente, o corpo arqueado em postura de proteção, e Emma instintivamente colocou a mão em seu dorso. Sentiu os músculos tensos sob seus dedos e o tremor que percorria o animal. Não era desobediência. Era desespero. Max tentava salvá-la de algo que ela se recusará a enxergar. A voz de Emma ganhou firmeza ao confrontar Daniel novamente. O ambiente ficou pesado, como se cada respiração pairasse no ar. Ela lembrou de momentos que ele havia descartado, situações que, de repente, faziam um sentido doloroso.
Daniel tentou argumentar, mas Max rosnou com tanta intensidade que ele recuou, assustado. E, pela primeira vez, todos os presentes viram o rosto de Daniel se contorcer de raiva antes que ele tentasse disfarçar. Mas já era tarde demais. Aquele segundo de expressão genuína revelou tudo o que Max vinha pressentindo havia meses. Emma sentiu o mundo ao seu redor se inclinar quando a verdade finalmente a atingiu em cheio. Max a estava protegendo de um homem com quem quase havia se casado. Não era um mal-entendido. Não era nervosismo. Não era um momento infeliz. Era o aviso silencioso e instintivo de um animal, mais honesto do que o homem que ela escolhera. Seus olhos arderam enquanto colocava o buquê de lado e o deixava cair suavemente sobre o piso polido. O salão mergulhou em um silêncio absoluto. Daniel deu um passo em sua direção, agora suplicante, dizendo que ela estava exagerando, que estava arruinando tudo, que se arrependeria de desperdiçar aquele momento. Mas Emma não se sentia mais confusa. Sentia-se desperta. Pela primeira vez em meses, talvez anos, sua mente estava clara, e seu coração falava mais alto que o medo. Disse a ele que poderia reconstruir um casamento cancelado, mas não uma vida ao lado de um homem de quem seu cachorro tinha medo. Afirmou que confiava mais no animal que nunca a enganara do que no homem que a enganara repetidas vezes enquanto fingia amá-la. A voz de Daniel se elevou, frustrada, mas ela não o deixou terminar. Pegou Max pela coleira e passou por todos, cada passo sentindo-se como uma libertação de uma prisão da qual nem sabia que estava trancada. Ao sair da igreja, a luz do sol tocou seu rosto, quente e real. Max se encostou em sua perna, e ela se ajoelhou ao lado dele, as lágrimas escorrendo pelo rosto, não de dor, mas de alívio. Abraçou-o com força, finalmente compreendendo a dimensão do que ele havia feito. Max não a salvara apenas de um erro. Ele a resgatara de uma vida inteira de cegueira. Preservado. Max a havia salvado de uma vida inteira de feridas emocionais. Ele a arrancara daquele caminho antes que ela se prendesse a um laço de confiança tão frágil quanto um hábito que se quebra sem aviso. Ela inspirou fundo, sentindo o peso daquela verdade preencher seu peito, e beijou a testa de Max. Em um sussurro, disse o que já deveria ter dito há muito tempo, que sempre deveria ter confiado nele. Ele ergueu os olhos para ela, doces e leais, e naquele instante ela entendeu que o maior amor da vida nem sempre vem de um ser humano. Às vezes, vem de um coração que bate ao lado do nosso, de um companheiro que enxerga a verdade muito antes de nós mesmos, de um amigo disposto a arriscar tudo só para nos proteger. A cerimônia havia acabado, mas sua vida acabará de ser salva. E, pela primeira vez em tanto tempo, ela se sentiu forte, firme e destemida, pronta para se afastar de tudo que não se parecia com amor. Porque amor nunca deveria se sentir como medo, e Max havia garantido que ela finalmente compreendesse isso. A história tocou milhões de corações. E o seu? Se ela também o emocionou, compartilhe esse sentimento. Deixe um comentário, salve, curta ou siga para mais histórias que aquecem a alma.